Boa noite, estamos no ar para mais uma entrevista na série Eleições de 2014, aqui na TV Guarapari, Canal 9, ao vivo, do estúdio da Davi no Matos. Hoje vamos entrevistar o candidato ao governo, Renato Casagrande. Já está junto conosco aqui no estúdio. E hoje os convidados que vão participar dessa sabatina, aqui da imprensa local, nós estamos com o Sandro Venturini, ele que é radialista, jornalista da Rádio Sim, e o Zé Rabelo, que volta hoje, ele que é o editor-chefe do Século Diário. Lembrando para você que segunda-feira é dia de entrevista com candidatos ao governo e quinta-feira é dia de entrevista com candidatos ao Senado. Nessa próxima quinta-feira, nós teremos aqui João Coser, do PT. Governador, o senhor tem 3 minutos iniciais para se apresentar. A população já te conhece, mas para saber as propostas ou o seu posicionamento nessa eleição. Primeiro, boa noite, Ricardo, boa noite. Sandro, e Zé Rabelo e todos os que estão nos acompanhando pela TV Guarapari. Parabéns pela iniciativa de fazer essa sabatina aqui com os candidatos. Minha candidatura está naturalmente apoiada nos meus resultados do governo. Governo numa hora de dificuldade econômica mundial, numa hora de dificuldade econômica no Brasil, numa hora em que nós debatemos temas como royalties de petróleo, Fundap, enfrentamos desafios enormes nesse tempo. E nesse tempo nós estamos conquistando resultados extraordinários. Por exemplo, em termos de obras, 4 anos do meu governo, eu consigo fazer muito mais investimento em obras, carteira de obras e equipamentos do que os 8 anos do governo passado. Isso mostra capacidade, planejamento, responsabilidade com o dinheiro público. Nesse tempo, o nosso investimento na área social é um investimento muito superior ao trabalho feito nos 8 anos do governo passado, mostrando que nós temos resultados em infraestrutura e logística e resultado na área social. Nesse tempo nosso do governo, nós equilibramos o econômico com o social. O governo passado cuidava somente do econômico, não tinha preocupação com as pessoas, com o ser humano, com as famílias. Nós conseguimos fazer essa aliança entre econômico e social. E estamos desenvolvendo um trabalho para levar justiça e oportunidade a todos os municípios e todas as regiões do estado do Espírito Santo. E fazemos isso, sim, com bases e com princípios e com valores, né? Fazemos esse trabalho todo que nós estamos fazendo numa hora de muita dificuldade, né, de muitos desafios, mas fazemos com o princípio do diálogo, dialogando permanentemente com as entidades da sociedade, com os demais poderes, com as lideranças, né, sem arrogância, sem prepotência. Fazemos isso com o princípio da responsabilidade fiscal, responsabilidade na aplicação do recurso. Fazemos isso com o princípio da transparência. Esse é o estado mais transparente do Brasil. A ONG Contas Abertas nos deu esse título de estado mais transparente do Brasil. Fazemos isso com ética. Nosso governo não tem denúncia de corrupção, não tem escândalo, né, não tem privilégio a minha família. Então fazemos isso com ética e só conseguimos fazer tanto como estamos fazendo porque exercitamos esses princípios, que são princípios que estão norteando o trabalho que nós hoje estamos fazendo e produzindo. Por isso que eu me julgo no direito de pedir a oportunidade ao povo capixaba que me permita continuar aquilo que nós estamos realizando desde 2011. Pois bem. Governador, nós temos perguntas da produção da TV Guarapari que foram feitas, foram envelopadas, são perguntas sobre questões de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana. Pode escolher um dos envelopes aqui para responder essa pergunta. Eu vou escolher então. Esses envelopes, as perguntas foram feitas e foram lacrados na presença da Justiça Eleitoral, também na presença de um representante do senhor que esteve aqui nas reuniões. A pergunta, ela versa sobre turismo. Guarapari já teve o turismo como uma das suas principais atividades. Entretanto, o Espírito Santo não desenvolveu nos últimos anos uma política eficiente de desenvolvimento do turismo como um todo. Algumas iniciativas incrementaram o turismo de montanha, mas na região do litoral e principalmente em Guarapari, pouco tem sido feito, seja a nível municipal como a nível estadual. Não há um calendário de eventos forte, não há uma definição do perfil da clientela que desejamos, nem investimentos na promoção e no desenvolvimento de mecanismos para atrair o turista e para qualificar os profissionais do setor. Qual a sua proposta para esse setor que ficou praticamente estagnado nos últimos 15 anos? Bem, Ricardo, acho que eu escolhi um tema bom, importante para Guarapari. Quando nós chegamos ao governo, vou falar primeiro da Secretaria, da instituição toda, do turismo, do trabalho do Estado. Nós fortalecemos institucionalmente a Secretaria de Turismo.
nós multiplicamos por 6, 7 vezes mais o orçamento nosso da Secretaria, comparado com aquilo que nós assumimos no governo passado. Nós colocamos mais orçamento, mais servidores e qualificamos gente. E procuramos divulgar o nosso Estado. Isso, de uma forma geral, foi isso que a gente trabalhou no Estado. Trabalhando em infraestrutura, qualificação, né, trabalhando para que a gente pudesse fortalecer institucionalmente nosso setor de turismo, com conselho, com convention bureau. Então produzimos muitos resultados. Para Guarapari, o fundamental que a gente tem feito, assim, você tem acompanhado o cidadão, a cidadã, o meu amigo, minha amiga que está acompanhando assim, essa entrevista, sabe o quanto nós investimos em saneamento básico nesses 3 anos e meio de governo. Aqui em Guarapari foram mais de 100 milhões de reais de investimento em saneamento básico, tá certo? Isso é fundamental para quem quer desenvolver o turismo. Água e tratamento de esgoto. Sim, nós fortalecemos todo o abastecimento de água, agora, por último, lá na região de Nova Guarapari, né, de Meaípe, fortalecemos muito aquela região. Nós estamos chegando a quase universalizando o tratamento de esgoto, né, do município de Guarapari. Nós estamos agora iniciando a obra do canal de Guarapari, que vai fortalecer também muito o turismo de Guarapari. E estamos investindo em 2 áreas que são essenciais para desenvolver o turismo. Não tem turismo sem saúde, não tem turismo sem segurança pública. Tá certo? Não tem. Então, assim, nós estamos fortalecendo a saúde e abrimos pela primeira vez um hospital público aqui em Guarapari. Na história de Guarapari toda, nunca teve um hospital público. Abrimos um hospital materno-infantil aqui em Guarapari neste ano. Estamos fortalecendo o trabalho na área de segurança pública, né, com delegacia de plantão, com ampliação do efetivo de polícia militar, com câmara de vídeo monitoramento, com patrulha da comunidade. Então, são trabalhos que vão ajudando a dar segurança e tranquilidade a quem mora aqui. O turismo só se desenvolve para as pessoas virem aqui, visitarem, investirem no município, na cidade, se as pessoas daqui estiverem bem. Uma cidade só é turística quando as pessoas que moram nela tiverem qualidade de vida. Se as pessoas que moram aqui, se elas não têm qualidade de vida, eu não consigo convencer as pessoas de fora a virem para cá. Então, assim, nosso investimento aqui é para atender as pessoas de Guarapari. É isso que a gente está fazendo e é isso que a gente quer fazer nos próximos 4 anos. Pois bem, nós temos agora a participação do Sandro Venturini, que é da Rádio Sim, que é hoje o jornalista convidado da imprensa local. Eu quero cumprimentar a você, Ricardo Conde, ao telespectador da TV Guarapari, também José Rabelo e o candidato à reeleição, o governador Renato Casagrande. A minha pergunta, ela casa com esse primeiro assunto, que foi um assunto oportuno por parte da produção da TV Guarapari. Governador, pessoas entendidas que viajam outras cidades litorâneas do Brasil, que viajam até para o exterior, comentam o seguinte: independente de tudo aquilo que é visível e notório, de que o seu governo trouxe de benefício com responsabilidade e até diria com um certo carinho para a nossa Guarapari, que para o turismo deveria ser a menina dos olhos do capixaba, mas os entendidos dizem o seguinte: faltam 3 coisas em Guarapari. Em primeiro lugar, um aeroporto. Segundo lugar, um aeroporto. Terceiro lugar, um aeroporto. E nós, mesmo sendo leigos, sonhamos com isso, de repente, na região de Setiba, onde temos no percurso daqui para lá, lado direito, o Parque Paulo César Vinhas, mas do lado esquerdo, um areal gigante em que pessoas entendidas dizem que ali seria viável um aeroporto que salvaria o turismo do estado do Espírito Santo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Sandro, esse é um debate que nós fizemos com as lideranças de Guarapari na última vez que eu estive aqui. Teve um estudo, uma concepção inicial de um aeroporto em Guarapari. Até porque o aeroporto atual ficou inviabilizado com as construções próximas ao aeroporto. Ali pode ser para avião pequeno, para base de helicóptero, que eu acho que é importante que a gente tenha. Nós temos um projeto para Guarapari para aproveitarmos melhor aquele aeroporto, esse aeroporto nosso atualmente. Mas sabemos sim que não só para Guarapari, um aeroporto naquela região de Setiba pode ser importante para o estado do Espírito Santo, mais do que para Guarapari. Tem 2 áreas que são disputadas hoje
numa avaliação de futuro com relação ao aeroporto. O norte da região metropolitana e o sul da região metropolitana, tá certo? Então, assim, essa região de Setiba é uma região que pode sim ser um local onde a gente possa estudar no futuro um sítio aeroportuário. Por que o Estado não fez isso ainda? O Estado não fez isso ainda porque, enquanto a gente não resolve aquele aeroporto de Vitória, abrir uma outra agenda de um novo aeroporto para o Estado, porque não seria para Guarapari, seria para o Estado, tá certo? Você abre uma outra agenda sem perspectiva. A hora que fechar o encaminhamento daquele aeroporto, a gente vai poder abrir sim o debate do novo aeroporto, porque você vai ter capacidade de abrir uma nova agenda que não tem prazo para ser fechada, mas você já tem uma outra agenda do passado que vai estar resolvido, que é o aeroporto atual. Então, por isso. Agora, outras questões, sim, tudo bem que aeroporto, mas sim, eu acho que aquilo que eu disse aqui, sim, segurança, saúde, né, investimento em infraestrutura, tá certo, para Guarapari. Você vê que nós estamos fazendo agora a revitalização da avenida que liga João de Santos Neves até Setiba, uma obra importante para Guarapari, né, o estudo da outra ponte, de mais uma ponte para Guarapari, porque também, assim, se eu falei de segurança, falei de saúde, a gente tem que falar de mobilidade. Também uma cidade turística, depende das pessoas circularem com mais facilidade. Então, uma nova ponte em Guarapari é importante. Então, você está vendo que a nossa estratégia em Guarapari é uma estratégia de desenvolvimento, para agora e para o futuro. Você vê que todos os nossos programas e projetos são projetos que visam dar a Guarapari sustentabilidade que Guarapari ainda não tem. Pois bem, a pergunta agora é do editor do site Século Diário, José Rabelo. Boa noite, Sandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, governador. Governador, a última pesquisa que Brand Século Diário fez, agora de final de agosto, ela apontou uma diferença de 12 pontos entre o senhor e o candidato Paulo Artung. A gente sabe também, de acordo com o dado dessa pesquisa, que tem um número muito grande de eleitores indecisos, né? Na menção espontânea até maior, mas a gente sabe que está na faixa de 14 pontos na estimulada, né, o número de eleitores indecisos. A pergunta é a seguinte, me colocando aqui no lugar do eleitor de Guarapari, como que o senhor convenceria esse eleitor a votar em Casagrande? Eu queria que o senhor me desse 3 motivos para esse eleitor de Guarapari que ainda está indeciso votar no senhor e 3 motivos para mostrar que o candidato que concorre com o senhor diretamente, o ex-governador Paulo Artung, não é o melhor candidato. Eu queria que o senhor desse 3 motivos. Olha, né, Rabelo, eu vou dar os motivos, primeiro, das razões do cidadão de Guarapari votar em mim. Pensando em Guarapari, vou imaginar que o eleitor de Guarapari vai tomar uma decisão pensando só em Guarapari, desconectado do que acontece na política mais ampla, tá certo? Assim, eu acabei de falar aqui algumas coisas assim. Meus investimentos em Guarapari são investimentos que pensam em Guarapari, meus investimentos do nosso governo, que pensam em Guarapari para agora e para o futuro. Na hora que eu aplico 5 milhões de reais num convênio com a Prefeitura de Guarapari, para Guarapari comprar uma área para ser um polo empresarial, é para que Guarapari possa atrair empresas para cá, que dê a Guarapari um valor adicionado maior, consequentemente uma arrecadação maior para Guarapari. Guarapari hoje ela é um município, uma cidade que não tem arrecadação para enfrentar e resolver seus problemas básicos, tá certo? A hora que eu penso na mobilidade, com uma nova ponte, com recapeamento de vias atuais, eu estou pensando, né, no presente e no futuro de Guarapari. Nós fizemos aqui um plano de mobilidade para Guarapari, está pronto. A ponte é um dos projetos do plano de mobilidade, mas nós aqui elaboramos um plano de mobilidade que nós te apresentamos para a comunidade de Guarapari. Né? A hora que a gente trata do assunto saúde, para uma cidade de saúde, Guarapari é cidade de saúde, a gente trata desse assunto, assim, nós estamos pensando no futuro. A hora que eu me assumo o compromisso de ajudar também a construir um hospital geral em Guarapari, e depois assumir esse hospital, eu estou pensando em Guarapari como centro de serviços de saúde para Guarapari e para a região. A hora que eu trato de segurança pública, eu estou pensando numa cidade que dê paz
aos seus moradores e aos seus visitantes. Então, assim, a hora que eu faço o canal de Guarapari, assim, então eu estou urbanizando esse canal de Guarapari, que é lindo, tá certo? Então, estou pensando de forma estratégica. A outra questão que as pessoas podem... Então, assim, pensando estrategicamente e fazendo muito mais de investimento que o governo passado, assim. Quando você vai votar, você faz comparação. É o meu governo contra o governo passado. Essa eleição é isso. É meu governo contra o governo passado, assim. Você tem que comparar as realizações. Quem fez mais? O atual governador ou o ex-governador? O cidadão de Guarapari vai verificar que eu fiz muito mais em 4 anos do que os 8 anos do governo passado. E fiz com decência. Fiz com seriedade. Fiz sem favorecer um ou outro. Fiz de forma transparente e republicana. Tá certo? Esse é um outro argumento. Terceiro, assim, a confiança que as pessoas podem ter que eu farei tudo aqui discutido com a sociedade. O prefeito aqui não me apoia, porque eu estou fazendo convênio com ele. Eu não persigo. Eu não tenho o espírito de perseguir um município. Então, assim, as pessoas podem ter confiança de que nós vamos... O seu candidato persegue? Meu candidato já provou que persegue. Só você vê Vila Velha. O que Vila Velha sofreu 8 anos no governo passado, como foi o sofrimento do povo de Vila Velha, está sendo no governo passado. Nos anos do ex-prefeito Max e nos 2 anos do prefeito Nancimar Fraga. Pois bem, é o final do primeiro bloco, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já na entrevista que hoje tem junto conosco aqui o candidato à reeleição ao governo, Renato Casagrande. É um instante só, a gente já volta.